Olá, sou Laís de Souza Meireles Arimateia, médica anestesiologista. Realizei graduação em medicina pela Universidade Federal do Tocantins, residência médica no Hospital de Urgências de Goiânia. Sou anestesista reconhecida pela SBA, MB e MEC. Atualmente trabalho no HC-UFG pela EBSER e HMAP pela gestão Albert Einstein. Sou ex-docente no Centro Universitário de Trindade, Unifimes. Eu preparei 10 casos clínicos dos principais cenários encontrados na emergência para intubação orotraqueal e como realizar cada uma delas. Eu sou criadora do curso ISM, Intubação Segura e Metódica, e aqui vocês vão aprender a aplicar tudo que eu ensino no curso. A aplicação do método seguro e metódico. Então, iniciando pelo primeiro caso clínico, paciente JSS, 25 anos, admitida no pronto-socorro após 5 horas de acidente automobilístico, colisão moto-carro, apresentando fratura exposta de fêmur com sangramento importante e rebaixamento do nível de consciência Glasgow 7. Após avaliação médica, foi decidida intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Os sinais vitais: pressão arterial 75 mm de mercúrio por 40, frequência cardíaca 138 batimentos por minuto e a saturação de oxigênio em ar ambiente 88%. Então, nós estamos diante de um trauma com choque hipovolêmico. O paciente tem uma fratura exposta com sangramento importante e iniciando pelo ATLS, a BCDE mais ampla, não é o foco da aula. O foco da aula é a intubação orotraqueal, como você vai realizar uma intubação nesse tipo de paciente. Após a avaliação inicial do paciente com trauma, a BCDE mais ampla, estabilização do paciente, agora nós vamos focar na avaliação da via aérea. Nós vamos utilizar mnemônicos com preditores de via aérea difícil. O mnemônico LEMON tem preditores de intubação difícil. O olhar externamente já traz informações importantes, como, por exemplo, um retrognatismo. A regra 332 é a distância da abertura bucal, do assoalho da mandíbula, do ocioide à cartilagem tireoide, lembrando que os dedos é referência do paciente. Malampate, obesidade e mobilidade do pescoço. O mnemônico ROMAN indica preditores de ventilação difícil, radiação dessa região do pescoço, por exemplo, restrição pulmonar, um pulmonar com fibrose, obesidade, síndrome da apneia obstrutiva do sono, sexo masculino já é um preditor também de ventilação difícil, a barba, que ela não deixa acoplar a máscara e o ar fica vazando na hora de ventilar, idade mais que 55 anos, o paciente idoso ele perde o coxim gorduroso, também ocorre esse vazamento na máscara. E o paciente edêntulo também tem maior dificuldade de ventilação. O mnemônico RODS indica preditores de colocação de dispositivo supraglótico difícil, a restrição pulmonar também, abertura bucal restrita, obstrução com dentes, por exemplo, no trauma, pode ter fragmentos ósseos, distorção da via aérea, edema, distância tiromentoniana. O SMART indica preditores de cricotireoidostomia difícil. O paciente já fez uma cirurgia nessa região, podendo ter aderência, hematoma, ele tem um abscesso, obesidade, radiação ou um tumor também nessa região. Após essa avaliação da via aérea, eu vou decidir qual vai ser meu método para intubação orotraqueal. Eu vou fazer uma intubação em sequência rápida, uma intubação em sequência atrasada, intubação acordada. Então, eu vou levar em consideração. O paciente tem esses mnemônicos positivos, ele tem preditores de intubação difícil, ventilação com máscara facial difícil, eu vou ter dificuldade se eu precisar inserir um dispositivo supraglótico, eu vou ter dificuldade se eu precisar fazer uma cricotireoidostomia. O paciente tem fisiologia de alto risco, por exemplo, hipoxemia refratária, instabilidade hemodinâmica refratária, acidose metabólica grave. O próprio paciente obeso e idoso, por exemplo, eles desaturam muito mais rápido do que um adulto de 70 quilos rígido. Então, tudo isso eu levo em consideração.
Se ele tem uma via aérea anatômica difícil, ventilação, oxigenação de resgate difícil, e ele é fisiologia de alto risco, possivelmente eu tenho que ter medo de induzir esse paciente. Porque se eu induzir, eu posso não conseguir entubar, não conseguir ventilar, não conseguir colocar uma máscara laríngea, não conseguir fazer uma crica. O que acontece com esse paciente? Ele pode virar a óbito ou ter uma sequela muito grave. Então, assim, eu vou pensar muito bem antes de induzir esse paciente. Aí, a minha opção, por exemplo, aqui seria uma intubação acordada. Aí, intubação em sequência atrasada. Quando que eu vou pensar? O paciente não colaborativo. É um paciente, por exemplo, que tem uma doença neurológica ou paciente psiquiátrico. Então, eu não consigo conversar com o paciente, explicar. Para intubação acordada, o paciente precisa colaborar comigo. Ele vai entender, porque não é fácil, né? Não é uma intubação que gera um desconforto para o paciente, apesar de ser a mais segura em determinadas situações. Nessa intubação acordada, eu vou fazer lidocaína tópica, eu vou fazer uma sedação leve, mas que o paciente continue respirando e continue acordado. Então, é mais desconfortável, por exemplo, comparado com a intubação em sequência rápida, mas em algumas situações é necessário. E a intubação em sequência atrasada, então, seria nesse paciente não colaborativo. Eu vou usar acetamina, que é uma medicação que torna o paciente colaborativo. Então, o paciente vai conseguir pré-oxigenar após a medicação cetamina e depois eu faço a intubação e ganho um tempo de apneia sem saturação maior. Todos os pacientes têm que ser pré-oxigenados. Então, faz parte dos 7 P's, que eu vou falar mais pra frente. Todo médico precisa fazer um checklist antes de intubar, assim como o piloto faz o checklist antes de voar. Nesse checklist, para você memorizar, eu trouxe aqui o Stop Made ou 7 P's. Basicamente, eles incluem avaliação do paciente, anamnese, exame físico, avaliação da via aérea, monitorização, colocar um oxímetro de pulso, eletrocardioscópio, pressão arterial não invasiva, acesso venoso, checagem do material de intubação, checagem do material de ventilação, aspirador, oxigênio, ventilador mecânico, se está funcionante. Então, se o médico optou pela intubação em sequência rápida, quais as medicações você pode fazer no choque hipovolêmico? Tem a opção de etomidato mais fentanil. O etomidato é muito cardioestável, mantém a pressão e a frequência do paciente. Ele é hipnótico e o fentanil ajuda na analgesia. E a acetamina, que a acetamina já atua como hipnótico e analgésico. O rocurônio ou succinilcolina seria como bloqueador neuromuscular. Para você escolher um dos dois, você vai pensar, o paciente tem via aérea difícil? Se tiver, a succinilcolina, ela tem um tempo de ação menor. Se você não conseguir entubar, o paciente volta a respirar mais rápido comparado com o rocurônio. E se você tiver no seu serviço Sugamadex, ele é um reversor do rocurônio. Então, se você fez o rocurônio e não conseguiu entubar, você tem a dose certa do Sugamadex que pode ser feita para reversão imediata do bloqueador neuromuscular. E também pensar se o paciente tem contraindicação da succinilcolina, que eu vou mostrar no próximo slide. Aqui eu trouxe um print da aula do curso Intubação Segura e Metódica, das contraindicações da succinilcolina. Finalizando a aula com as referências bibliográficas. Os livros utilizados nas referências bibliográficas. Os artigos utilizados nas referências bibliográficas. Continuando, e livros também. Obrigada. Qualquer dúvida estou à disposição e meu e-mail para contato é laisdsm@hotmail.com.